Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mariana falando, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Clima, mais uma entrevista. E hoje a gente conta com a presença muito especial de um amigo nosso, o professor Fábio Arruda, muito mais conhecido como Professor Arruda, e ele vai estar caminhando com a gente hoje nessa entrevista. E vamos nessa. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz, né? Mais uma entrevista, mais um capítulo, nosso segundo capítulo, né, do canal Clima. De antemão, eu queria agradecer todo mundo aí que tem acompanhado, que assistiu, que deixou um comentário, que deixou um like, né, que também é muito bom para a gente. Isso é um termômetro para a gente, né? Mostra que nós estamos fazendo um trabalho sério e que tem ajudado, né? E hoje aqui, como a Mari falou, nós estamos com o professor Arruda, é um amigo, né? Nós conhecemos aí, caminhando na AFO, também agora caminhando na FATEC, né? E hoje ele está para somar muito. E nós vamos falar de um tema muito bacana aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho aqui do professor Arruda, só para vocês entenderem o peso dessa entrevista. Olha, eu não sei nem se ela vai rodar direitinho aí, porque a entrevista vai ser pesada. A gente está muito contente, viu, professor? Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença. Obrigado a vocês. Obrigado. Professor Arruda, atualmente ele é professor lá na FATEC Itaquera, nos cursos superiores, né, de tecnologia em refrigeração, ventilação, ar-condicionado, automação e soldagem. Ele é doutor em ensino e história das ciências e da matemática pela Universidade Federal, é mestre em educação, pós-graduado em gestão de projeto, licenciatura plena em formação pedagógica, graduação em ensino superior de tecnologia mecânica, modalidade de projeto, diplomado técnico em desenho de projeto pela Escola Senai, tem experiência como docente na área técnica de educação, com ênfase em metodologia científica de projetos executivos e acadêmicos, trabalhou na área de ventilação e da fabricação mecânica, no setor de engenharia da qualidade, projetos de ventilação mecânica e de máquinas, foi consultor, né, área de treinamento sob medida para empresas envolvendo a área mecânica, de usinagem, desenho técnico. Atualmente, investiga os seguintes temas: a aprendizagem do trabalho no ensino das ciências física e matemática e na educação profissional, o desenvolvimento do pensamento teórico nos estudos de caso, científico objetivado nos instrumentos do trabalho e no ensino para softwares, aplicativos, programas computacionais, aparelhos de medição, máquinas. E participa do grupo, né, de estudo e pesquisa, processo. Nossa, eu estou até cansando, muita coisa, professor. Processos educativos, perspectiva histórico, cultural. É membro da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão e da Comissão de Ensino da FATEC, e participa do grupo de pesquisa sobre atuação de sensores da FATEC, Itaquera. Meu Deus, muito pesado esse currículo. Professor, quanta Fábio, coisa, hein? Parabéns. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Se eu quiser dar um alô para a galera, o senhor fica à vontade. Bom, meu muito boa tarde aí para vocês. Agradeço o convite, né, da Mariana e o seu, Caleb, pelo vir trazer um pouco de contribuição aí para a nossa área, para o nosso setor, que carece um pouco dessas discussões. Então, o canal de vocês é muito bem colocado nesse sentido, né? Então, a internet está possibilitando isso para a gente hoje, né? Então, eu quero agradecer imensamente e quero contribuir um pouco para a nossa área, com a entrevista, né? Trazer um pouco da minha experiência e contribuir um pouco para dúvida do pessoal que é da área, etc. Né? E eu agradeço imensamente, e para o pessoal do canal aí, eu também dou minha boa tarde aí, e vamos lá. Maravilha, professor. Mas antes da gente continuar, para você que está no YouTube, eu queria pedir aquele joinha e também aquele comentário. Deixa aí embaixo aí no que essa entrevista somou para você, o que você tem, o que você achou aí do professor Fábio e das colocações que nós vamos ter aqui, tá bom? Sem muita delonga, vamos lá. Você quer começar, Mari, aí? Pode ser, cara. Vamos lá.
Bom, professor, eu li um pouco do currículo do senhor, eu achei fantástico, muita coisa, achei muito interessante que o senhor começou lá na área técnica, né? Depois de ter feito Senai e tudo. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre isso, como foi essa trajetória, seus aprendizados, se o senhor puder me trazer essa experiência. Tá, então eu iniciei na indústria, né? Então a Certo. indústria, o curso técnico que me deu essa oportunidade. Então eu acho importante falar aqui, o curso técnico, ele abre uma porta pra gente. Que porta é essa? A porta do estágio. Então quem quer ingressar na área técnica, na área de engenharia, então existe essa polêmica, né? Quando a pessoa está na área que não tem nenhuma especialização, nenhum curso, ele fica difícil dele entrar na área, né? Se ele for lá um operador e não ter nenhuma especialidade ou não fazer nenhum curso técnico, fica difícil ele conseguir prosseguir na área. E para quem não trabalha na área e quer ingressar, então o curso técnico é onde que abriu a porta para mim, no caso, né? Através do estágio. Então é aí que tudo começou na minha carreira, né? Então o curso técnico eu acho que para pessoal aí, né, da nossa área, é um caminho para quem quer ingressar na área, né? Então essa é o meu recado aí em relação a isso. Aí foi a minha porta de entrada na área. Então, eu concordo com o senhor, professor, né? Eu sou bem mais jovem que o senhor, mas assim, eu fiz curso técnico também e foi um elemento fundamental no meu currículo para me ajudar a me colocar no mercado de trabalho nas mais diversas vagas que eu tentei, desde enquanto eu era estudante de engenharia, no começo da faculdade, até no final também me colocou adiante de outros colegas que eventualmente não tinham curso técnico. Então é uma coisa fundamental que eu acho que nos abre portas com mais facilidade também. Eu acho importante e para mim foi fundamental para definir em qual área da engenharia eu queria seguir, né? O que o senhor acha aí? O senhor acha que é uma boa tentativa, assim, o pessoal tentar fazer um curso técnico para ver do que gosta e se gosta? O que o senhor acha dessa proposta? A gente tem aquele jovem que sai do ensino médio. Então, esse jovem, ele vai tentar escolher um curso técnico, né? A dica, né? Qual seria a dica? Ele tentar escolher um curso técnico que ele tenha mais afinidade. Mas acontece de você também entrar e, de repente, você vê, isso não é para mim e tal, né? Então, esse tipo de público, que é o jovem, ele tem mais chance de ter essa escolha, né? Agora, o público que já é mais experiente, né, que nem eu tenho alguns colegas nesse sentido, né? A pessoa vai fazer o curso técnico depois que ele já decidiu o que ele quer. Vamos supor, ele trabalhou na área já há algum tempo, na área operacional, na área de segurança, né, do trabalho, e aí ele busca o curso técnico. Então, eu vejo dois públicos diferentes, né? O jovem, que talvez seria mais difícil ele conseguir fazer essa escolha, mas é um caminho. Ele tem que escolher o curso por afinidade, pelo que ele gosta de fazer, se ele puder, né? E tem aquele outro público que é o trabalhador da indústria, né? Dos serviços, que ele já sabe mais ou menos o que ele já quer para ele, profissionalmente, e aí ele precisa dar melhorar a carreira dele, né? Aí tem essa questão aí também. Então, eu acho que tem essas duas condições, eu vejo, que são importantes, assim, para a escolha. Mas você começa a ter uma outra visão do que é a área técnica, quando você entra no curso técnico, principalmente se você fizer o curso técnico antes da engenharia ou antes do curso superior. Quando você chega no curso superior, você já fica mais bem assim à vontade, né? Porque você já tem mais afinidade. Sim, isso que eu... Ironicamente, eu tive uma experiência como essa também quando eu estava fazendo faculdade, porque eu fiz engenharia mecânica, né? Sou engenheira mecânica. E Sim. Quando eu comecei a faculdade, eu pensava em estudar e fazer engenharia mecatrônica.
Mas na época eu fiquei ainda em dúvida e pensei, poxa, será que eu faço, será que eu não faço? Porque naquela época, em 2007, 2008, era um curso, entre aspas, recente, né? Aqui no Brasil, pelo Sim. menos até onde eu sabia. E aí eu usei o curso técnico, não só para me alavancar, aliás, na minha profissão, como também para descobrir se realmente eu gostava da área da mecatrônica, para depois não deixar passarem os 5 anos Isso. e descobrir não era o que eu gostava e eu, Isso, entre aspas, deixei isso. passar 5 anos, sabe? Exatamente. Para No final mim das foi coisas, fundamental. no final das coisas a gente acaba ganhando tempo, né? Você fala, poxa, eu vou fazer um Sim. curso técnico e para testar, para ver se eu gosto, mas você faz o conhecimento, ele não se perde, né? O conhecimento, depois que você está na sua cabeça, ninguém tira. Então, esse tempo não foi perdido. Mas você ganha o tempo de escolher, né? Em vez de você prestar um vestibular, correr atrás de todo, porque entrar na faculdade, beleza, todo mundo fala, legal. Mas é um processo, né? Hoje em dia tem o Enem, você se prepara para o Enem, vai lá, né? Dá aquele trabalho danado lá e chega, passa, tá na faculdade. Chega no meio da faculdade, você descobre que não é aquilo. A gente fala, poxa, eu queria fazer um outro tipo de engenharia, ou queria fazer uma área diferente dessa. Então, Exato. se você faz ali aquele curso antes, pelo menos você vai testar, né? Então você acaba ganhando tempo, se você vai ou se não, você não vai. É bacana. Eu também venho da área técnica, né? Eu fiz o curso técnico, eu fiz técnico em mecânica. E, Ok. assim, já gostei do curso, né? Já gostei da área de cara. E depois que eu fiz, nunca mais parei de trabalhar. Sempre trabalhei em diversas outras coisas envolvendo isso, né? E é engraçado que quando a gente está numa área que a gente gosta, uma coisa chama a outra, né? Eu fiz o curso e aí começou a ver uma oportunidade e você vê que aquilo, você só vai ver se vai agregar valor ou não, então você escolhe para que lado você vai. Ah, eu vou fazer uma engenharia, mas qual engenharia vai me agregar mais? Né? Porque eu já decidi que eu vou fazer isso. Né? Então, eu vou trabalhar na área de climatização e refrigeração. Beleza, qual ponto te agrega mais? Né? Você já decidiu, você tem um curso para isso, e aí o seu caminho, né, de crescimento, né, até se chegar ali a ser um profissional pleno, ele é encurtado, né? Você não fica testando, vou um pouquinho aqui, não deu certo, vou um pouquinho ali, não deu certo. E acaba se frustrando, e muitas pessoas param no caminho, né? Sim. Começa a fazer engenharia e do nada fala, vou fazer engenharia. E para no meio do caminho e vê que não é aquilo e se frustra e aí não tem motivação para migrar para outra área ou para voltar e a cabeça já trava, né? E isso é complicado, porque isso reflete na entrega de resultados e no mercado de trabalho, né, professor? Sim. O que vocês falam tem muito. A gente tem muitos exemplos lá na FATEC, né? Então, lá nós temos desde engenheiros fazendo o curso de tecnologia, porque ele vem para se especializar, né? Então, ele vem do curso de engenharia. A engenharia, na realidade, ela não tem certas disciplinas que o curso de tecnologia propicia, né? Por exemplo, a disciplina que eu leciono, que é ventilação local exaustora. Em nenhum curso de engenharia você vai encontrar uma disciplina dessa, que é específica da área de exaustão. Sim, então, professor. O senhor tocou num assunto muito importante, porque eu, como engenheira, senti muita falta disso quando eu fui, né, no dia a dia profissional. De tudo que eu tinha aprendido na engenharia, eu, infelizmente ou felizmente, percebi isso, que faltava uma coisa focada em áreas específicas que a engenharia realmente não me deu. E agora o que o senhor falou fez muito sentido, sabe? E... pode continuar falando, desculpa. Então, Então é exatamente isso, assim, você tem o engenheiro que vai lá fazer o curso de tecnologia, mas ele também tem outras opções, por exemplo, ele pode fazer cursos de formação continuada, né? Então ele pode eliminar matéria lá na faculdade. Então o curso de tecnologia para o engenheiro lá na FATEC, ele acaba fazendo em muito menos tempo, porque ele elimina todas as disciplinas que ele fez na engenharia. Então ele acaba fazendo o curso de tecnologia em 1 ano e meio, no máximo. Acho que nem 1 ano e meio. Se ele tiver disponibilidade até 1 ano. E aí ele se especializa na área, que no nosso caso lá a gente tem o curso de refrigeração, ventilação e ar-condicionado. Então esse é um ponto. Você tem um engenheiro que busca.
E você tem o que eu vejo, né, que vocês tocaram nessa questão que a pessoa desiste. Os que desistem são mais esse público jovem que tá meio, não sabe para onde vai, né? Então ele sai do ensino médio e ingressa lá e de repente ele vê que não é aquilo. Então então a gente verifica muito isso, né? Tem uma certa dificuldade em matemática, física, né? Tem essas questões também, mas a gente percebe isso. Esse pessoal que é mais da área técnica, que já vem com curso técnico, que é engenheiro, engenheira, né? Esse pessoal, ele dificilmente desiste. Esse pessoal sabe, já vem focado, né? Tem um caso ou outro, mas é mais o pessoal mais assim que não sabe muito bem, não escolheu muito bem o que quis, né? Ou não sabe nem o que é aquilo. Então ele acaba acontecendo isso, acaba desistindo e os outros conseguem ter mais sucesso aí em relação ao estudo, né? Certo. Professor, pode falar, Caleb. Tranquilo. Tá igual na sala de aula, professor. Tá bom aqui, professor. Vamos combinar assim, quando a gente quiser falar, levanta a mão e fala agora. Levanta a mão. Aí eu falo, pode fazer sua pergunta. Pode falar. Sua dúvida. Mas, enquanto o senhor falava aí, eu estava pensando aqui, esse problema, né? Não problema, essa dificuldade que tem na questão de desistência, não é só a nossa área que ela tem isso, né? Isso é geral, e eu acredito que nacional, né? Ou até em outras nacionalidades. Então, mudando um pouquinho do assunto, depois a gente volta um pouco para... O senhor começou a falar do seu currículo e nem parou, o assunto já andou, né? Já estendeu. Mas depois a gente volta aí para entender um pouco mais do que o senhor tem de conhecimento. Mas rapidinho, comenta um pouquinho sobre essa questão de desistência, né? Porque a dúvida é o seguinte, o senhor acha que essa questão da desistência dos mais jovens, ela já vem de uma questão antropológica, de algo cultural, já vem de preço, né? Porque a gente, qual que é o X da questão? O que a gente pode ajudar a melhorar para que a pessoa entra e não desista? Então, será que isso já vem de algo cultural? Qual que é a sua visão em cima disso? Tá, uma boa pergunta essa, gostei. Essa pergunta foi bacana. O que acontece? Eu vou falar da visão que eu tenho do curso do ensino superior tecnológico, né? Não do curso superior de engenharia, que é o que eu estou fazendo parte. O que eu percebo hoje, atualmente, é que o nosso público é o pessoal mais carente. Então, quem vem fazer curso de tecnologia, a maioria desse público, isso já tem pesquisa, tá, pessoal? Não estou falando da minha boca para fora. A maioria vem da classe baixa, né? Então, ele já vem do ensino público e já vem meio com problema em relação ao aprendizado. Então, o que acontece? O aluno, quando ele chega na FATEC, ele vê lá cálculo diferencial, cálculo integral, e ele vem com dificuldade de coisas básicas, que é fazer lá uma regra de 3, isolar um X, por exemplo. E imagina quando ele vê isso, ele se assusta e ele acaba achando que aquilo não é para ele. Então, o que a FATEC está fazendo para melhorar isso? O que a faculdade está fazendo para melhorar isso? Ela tem, lá na FATEC Itaquera, nós temos lá uma monitoria que auxilia esses alunos com mais dificuldade. E uma outra coisa que já está sendo encaminhada, trazer as matérias mais técnicas para o início do semestre, para o início do curso. Então, aí o aluno ele já vai ter uma noção do que ele vai ter sobre a área. Hoje, como que está a grade do nosso curso hoje? Ele tem matemática, física, química, português, inglês. Então, ele não tem, assim, nenhum contato com a área técnica. E a nossa proposta, agora que nós estamos refazendo a grade, é trazer lá princípios do ar-condicionado, uma disciplina, princípios de ar-condicionado, lá logo quando ele chega. E propor cursos, né, de formação continuada em parceria com as empresas.
Então, o pessoal que entra, ele já vai fazendo alguns cursos lá dentro da FATEC, levando palestras. Então, nós estamos fazendo essas duas ações lá na FATEC, tendo em vista esse problema que a gente detectou, e não é só lá, é em vários cursos, mas nós lá da FATEC estamos fazendo essa ponte, né? Tentando ajudar dessa forma. Então, essa a nossa colaboração. E a visão que eu tenho, além dessa questão da pessoa que vem com dificuldade, é a questão social também. Então, tem muito aluno que precisa de ajuda. Às vezes ele desiste porque ele não tem condição financeira para tocar o curso. Professor, com relação a esse movimento que vocês fizeram de puxar matérias técnicas para o começo do curso, né, para que o pessoal tenha um pouco mais de noção. Eu falo isso que também, quando eu fiz engenharia, também era um anseio nosso de saber o que era ministrado na parte mais específica do curso, né? O senhor acha que tem surtido efeito, tem tido efeitos positivos, o pessoal está conseguindo caminhar, está conseguindo continuar o curso, como é que está isso? Desde quando vocês vêm aplicando isso, né? Então, a monitoria já é aplicada. A monitoria já é uma coisa já antes de eu ingressar lá na FATEC. Agora, essa questão de mudar a grade ainda está em andamento. Nós ainda não implantamos isso, porque existe a questão burocrática. Então, a gente precisa fazer uma nova grade e precisa todo um processo burocrático para ser aprovado. Tem comissões que tem que aprovar, né, instâncias superiores. Mas, assim, iniciamos essa questão. Hoje ainda não é assim, tá? O que nós estamos tentando suprir é trazer as empresas logo no primeiro semestre do curso para que os alunos já comecem a ter noção de algumas questões que são básicas na nossa área. Tá? Então, essa é a ação que está acontecendo hoje. Agora, a questão de mudar a disciplina ainda vai, acho que, demorar um pouco, porque a gente precisa de todo esse processo burocrático, né? A gente tem um grupo lá que organiza e que planeja essa chama NDE, né? O grupo Núcleo Docente Estruturante. A gente une os professores de várias áreas e monta uma nova grade. Então, isso ainda está em processo. Agora, a gente está trazendo mais a questão mesmo trazer as empresas para palestrar, né? Então, esse é um ponto que nós estamos trabalhando efetivamente. Esse outro ponto é futuro. Sim. Isso gera mais interesse, né, professor? Até para aquele aluno, igual a gente começou, que o cara chega meio perdido, né? Às vezes não conhece nada da área, mas às vezes entrou numa empresa e quer crescer, entrou logo na FATEC, ou de cara, né? Não está nem na área, entrou na FATEC para fazer uma graduação. E o fato dele ver, né, já no início, de entender o que é o mercado, né? Porque geralmente, né, até então, é ensinado matérias de base. Então, o cara vai ver, como você falou, português, matemática, química, física. E então, agora ele vendo isso em paralelo, ele já vai sentindo, né, o que é o mercado, né? Então, ele já vai gerando interesse ali para continuar no curso, né? E ele também já vai entendendo aonde ele vai atuar e o que ele vai vir pela frente. Eu acho que Exato. essa é uma manobra boa, né? Interessante para ser feita. Eu queria entrar nesse curso aí, professor. Acho que eu vou mudar de grade, tem jeito? É que vai demorar um pouquinho, cara. Ah, sim. É porque essa grade, se ela for aprovada, essa nova grade, ela começa a valer para as próximas turmas, né, professor? Ou dá para aplicar em turmas já em andamento? Como é que funciona? Não, ela vale para as próximas. Ela não é aplicada às outras turmas, não. Ela só vale para quem iniciar com ela, tá? Só vale para quem iniciar com ela. Bacana. Pode falar, professor. Eu queria falar um outro ponto que eu acho importante também, em relação aos alunos, né? Eles também lá, nós desenvolvemos algumas atividades que a gente chama de atividades multidisciplinares. Então, sim, essas atividades ajudam também a você linkar as disciplinas com a área técnica. Então, existe do primeiro ao terceiro semestre, feito essa atividade com eles, que também ajuda
eles a entenderem um pouquinho, assim, vamos supor, matemática. Onde que eu aplico a matemática na minha área, por exemplo? Quem está fazendo REVAC, quem está fazendo soldagem. E aí eles têm que desenvolver um projeto multidisciplinar e apresentar para a faculdade num dia específico. Então isso também tem gerado bastante aprovação, né, em relação a isso. É uma outra estratégia também, que agora eu me recordei, eu tinha esquecido, me lembrei disso. Professor, né? Isso seria equivalente ao que algumas universidades fazem? Algumas universidades aplicavam pelo menos a tal da prova integrada, né? Eu não sei, a FATEC tem isso? Essa matéria viria para meio que estar em paralelo com essa parte integrada dos cursos, né? Na engenharia nós tínhamos a prova integrada, né? Exato. Esse projeto, ele se chamava originalmente de projeto integrador. Só que como existem disciplinas chamadas projeto integrador, aí eles mudaram para atividades multidisciplinares. É exatamente isso. Ele vem integrar as disciplinas que você tem naquele semestre. Integra e você faz um projeto integrando essas disciplinas. É exatamente esse... Só que é feito fora da grade curricular. É uma atividade extra, né? Uma atividade o aluno extra. tem que usar o que tem, né, professor? Igual você está estudando português, matemática, física, ele tem que pegar essas matérias e bolar algo com base nessas matérias. Isso, exatamente. E como que o senhor vê, assim, o senhor tem visto que, como tem sido o desempenho dos alunos, no sentido que eu quero dizer, o senhor tem percebido que eles têm se tornado profissionais, assim, que conseguem ter uma visão mais ampla da área, do dia a dia, assim, de trabalho? Como é que o senhor vê essa questão com eles? A nossa área, especificamente a área de REVAC, né? Ela é uma área muito rica. Em que sentido? A maioria dos alunos, eles trabalham, né? Então, eles já vêm sabendo o que quer, né? Essa é a nossa área, ela tem esse privilégio. Agora, aqueles que não estão adaptados, eu vejo que consegue, mas aí tem esse problema do início, né? Ele não consegue perceber a área no início, então ele dá uma desmotivada, esses mais jovens, né, que vêm do ensino médio e tal. E é isso que precisa mudar. Mas eu percebo que, assim, essa integração é muito fácil de fazer, porque muitos alunos são da área. Eles são da nossa área já trabalham. Se não fez curso técnico, eles já trabalham em algum segmento da área. Então, eu vejo bem simples. O que eu vejo mesmo, assim, de dificuldade é a questão do aprendizado de matemática e física, e português também, né? Porque como você já é da área de exatas, então a área de humanas, assim, já fica meio de lado. Então o pessoal precisa fazer lá um relatório, fica complicado, né? Professor, eu ia comentar que na época de faculdade, a professora brincava com a gente, falava assim, gente, vocês pensam que porque vocês estão estudando engenharia, vocês têm que esquecer e abolir o português? Entendeu? Exato. Vocês não podem esquecer, faz parte, eles trabalham juntos. Exato. Isso faz uma falta grande depois, né? Na hora que o cara tá trabalhando depois, né? Por mais que ele vai atuar na área mais manual, né? Atendendo, né? Em algum específico diretamente o cliente, ou eu não vou precisar de fazer um relatório, não vou precisar de mandar e-mail, sei lá, ou redigir algum outro texto, mas, cara, você vai precisar de conversar com o seu cliente, né? Então você precisa ter uma boa colocação de palavras. E isso aí, professor, eu comentei, não sei se eu comentei na entrevista com a Dani, foi o nosso primeiro vídeo. Uhum. Eu comentei um pouquinho, uma experiência que eu tive. Muitos clientes da área hoje que a gente tem, né? Hoje eu atuo na área técnica, atendendo algumas indústrias. Então, muitos clientes que a gente tem, eles reclamam não da técnica das pessoas, né? Então, o pessoal chega até e fala, não, o pessoal que me atendia, ele tinha técnica, sabia fazer o trabalho, vinha com todos os parâmetros, bacana, mas ele não sabia tratar as pessoas, não sabia conversar,
entendeu? E às vezes isso é um ponto que pesa muito. Eu já vi muita experiência disso, que às vezes o cara não saber relatar um problema, não saber impor bem as palavras, né? Ou redigir, sei lá, ou escrever um texto simples, isso impacta muito na fidelização do cliente, né? E às vezes quando o cara está na faculdade, o cara fala, não vou precisar disso aí, eu já sei. Né? Não é porque a gente fala, a gente conversa, que a gente já tem o melhor português. Você não precisa ter, não é necessário, né, ter aquela eloquência, Sim. usar palavras difíceis, usar, né, um texto complicado. Mas, né, saber entender o que o cliente quer ouvir e saber dar uma boa explicação, isso aí é de suma importância, né, para qualquer pessoa que atua na área técnica. Né? Tá. Eu posso só fazer uma colocação rápida? Pode, professor, fica à vontade aqui. Então, a gente tem um problema, a gente não pode esquecer, né, que principalmente quem trabalha com a área de ensino, que esse pessoal que entra aí na área técnica é o pessoal das comunidades, é o pessoal que às vezes não tem oportunidade, né? Então, o nosso papel, além de você identificar o problema, é tentar sanar esse problema. Então, essas iniciativas da faculdade, que partem dos professores e lá da direção, né, dos coordenadores, são iniciativas nesse sentido. Então, era muito simples eu falar, você não sabe escrever, então o problema é seu. Não, eu preciso entender, né, que essa pessoa é muito importante em relação à sociedade. Sim. Essa pessoa é muito importante para a gente, para todos. E aí, se ela estiver disposta, a gente tentar ajudar ela da melhor forma possível. Isso é muito importante. Eu acho que nós pensarmos desse jeito, não simplesmente excluir as pessoas, sabe? Sim. Professor, seria meio com uma espécie de política de permanência até do aluno na faculdade, né? Exato. Porque a gente sabe, né, que realmente, assim, a educação, realmente, assim, infelizmente, ela ainda não é para todos, né? A gente sabe que existe a desigualdade, infelizmente, e realmente o aluno vai chegar lá com muita defasagem. E é importante ter esse apoio para manter o aluno, e mesmo que ele vá aos poucos, né, evoluindo, e ele conseguir acompanhar a faculdade e terminar, né? Que esse é o objetivo, o final, fazer ele se transformar num profissional, né? Essa que é a proposta final. Exato. A questão de você trabalhar isso, na FATEC, eu acho que não é uma coisa muito antiga, é coisa nova. Por quê? Eu fiz FATEC São Paulo, foi na época que só tinha uma FATEC no estado de São Paulo, aqui na capital. Então, assim, uma que para você entrar é muito complicado. Você já disputava com muita gente. Eu também vim de origem humilde, eu não vim de berço de ouro. E eu tive que me esforçar muito para poder entrar no vestibular. Só que naquela época a mentalidade era assim, você não consegue, tchau, te elimina. Então a gente está tentando mudar essa ideia, sabe? Tentar fazer com que a faculdade acolha essa pessoa e tenta ajudar esse aluno da melhor forma possível, das ferramentas que a gente tem, né? Utilizando até dos próprios alunos para se ajudarem, né? Que é o caso da monitoria. Então, o pessoal da monitoria, eles se ajudam, né? É aluno ajudando aluno e professor orientando esses alunos da monitoria. Então, eu acho que tem que ter na minha opinião, essa visão que tem que ter bem clara hoje, quando você fala de ensino, né? Quando fala de aprendizagem, de ensino. Tá? E é isso que produz o crescimento, né, professor? Porque hoje, igual o senhor falou, o senhor foi ajudado também, né? O senhor ganhou oportunidades lá atrás, hoje o senhor oferece, né, diversas oportunidades de diversas formas, e essas pessoas que são ajudadas hoje, né, o que se espera é que no futuro, da mesma forma, elas também ajudem outras pessoas, né? Exato. Então aí isso vai trazer o crescimento, né? Da mesma forma que nós, né, que eu fui ajudado, a Mari, hoje nós propomos essa ideia do Canal Clima, que é para a pessoa entrar, acessar, ouvir uma entrevista e ter um insight de como ela pode melhorar na carreira dela. Ela vê um vídeo técnico nosso e vê algumas técnicas, né? Algumas coisas de como o mercado funciona.
Então, dessa forma que nós vamos, né, gerando aí um crescimento, né, no mercado. Isso é interessante, né? Envolve a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né? Essa ideia é bacana, é isso aí que move o mundo. Indiretamente, eu vou falar que indiretamente você acaba incentivando os alunos a trabalharem numa comunidade, né, professor? Porque Sim. é um puxando o outro, né? Um apoiando o outro para fazer, né? Exatamente. Sim. Pode falar. Eu ia perguntar, professor, que eu li, assim, eu confesso, eu não li a sua dissertação do mestrado, tá? Mas eu procurei, fui pesquisar, eu achei interessante, achei muito legal o tema, né? Aprendizagem de projetos no ensino teórico, é isso, se eu não estiver errada? Ensino técnico. Perdão, eu tô lendo de longe, professor, tô sem óculos, não tô enxergando direito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Eu li um pouquinho, eu achei interessante, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais o que se propõe isso. Eu também queria entender, professor, um pouquinho disso aí que o senhor falou. Isso aí é interessante. Então, eu vou só antes de falar disso, eu queria só falar a minha carreira, que ela se divide em duas partes. Então, poxa, vamos lá, né? Voltar na sua carreira. Só para vocês entenderem a minha dissertação de mestrado, né? Então, para entender... Tá. Professor, vamos lá então. A gente começou falando que o senhor fez o curso técnico, mas começa lá, depois do curso técnico, da onde o senhor foi, e como é que foi a sua história, e até o senhor chegar no famoso professor Arruda. Tá. Então foi assim, eu comecei na indústria, então eu comecei na fábrica. Eu era estagiário, mas eu trabalhava na fábrica no controle da qualidade. Então, o meu contato, eu era a ponte entre a engenharia e a fábrica. Eu ficava lá no controle de qualidade, então eu ajudava a fazer os projetos e depois eu ia inspecionar isso lá na produção, né? E aí eu fiquei trabalhando em fábrica num período assim, mais ou menos de uns 10 anos. Então, a minha primeira escola foi a fábrica. Depois que eu conheci, comecei a fazer a FATEC, eu me interessei pela área de treinamentos, de consultoria. Né? Então, eu me interessei por essa área, e aí eu tive uma outra fase da minha vida, que é trabalhar com projetos, né, em consultoria, e o ensino técnico. Então, eu consegui ingressar lá no Senai, né, e consegui lecionar. E, em paralelo, eu fazia consultoria na área de ventilação, né, na área de ar-condicionado, e fiquei um bom tempo nessa área, fazendo consultoria na área de exaustão, ventilação, e trabalhando no Senai como professor. Depois, aí que começa a minha história do mestrado. Eu fiquei um pouco assim, já estava um pouco exausto, né, de trabalhar e dar aula, e aí eu falei, acho que eu quero ingressar, né, nessa área de ensino de uma vez. E aí, o que aconteceu? Eu quis mudar um pouco de foco, sair da engenharia e ir para a área de humanas. Que como eu fiz formação pedagógica, e eu descobri que eu tinha um pouco de vocação para isso. Então eu falei, agora acho que eu vou eu vou me dedicar ao ensino. E aí, eu ainda estava no Senai, né? Eu tive a ideia de fazer o mestrado na área de educação. Porque eu sentia que faltava um complemento lá quando eu lecionava no Senai, faltava um pouco desse complemento pedagógico. Então, o professor que dá aula lá no Senai, a escola dele é a indústria ou a área de serviços. E ele aprende a dar aula lá na prática. E eu percebi que aquele tipo, faltava alguma coisa ali, né? Então aí entender os fundamentos, né, professor? Pedagógicos, entender como o aluno aprende. Professor, ir para a área de humanas. A sala de aula acaba sendo o laboratório do professor, né? Isso. Então, o ensino técnico, a formação do engenheiro, né? Ela não tem essa área de humanas, né, especificamente. Então, o engenheiro, ele trabalha na área e vai dar aula. Então, o que a gente ouve muitas reclamações dos alunos? Ele conhece muito, mas ele não sabe ensinar. Então, o que é isso? É que falta essa parte pedagógica.
E eu resolvi investir nisso. Eu quero investir, eu gosto da área de ensino, eu vou investir nessa área pedagógica. E aí eu fui pro lado do mestrado na área de educação. Então, Professor, eu fugi um pouco da engenharia, né? Só um instante. Até então, o senhor nunca tinha tido contato com essa área pedagógica nem nada. O senhor vinha com os cursos técnicos e aí percebeu essa sua vocação para formar outras pessoas, né? E resolveu, vou entrar nessa área e entrou. Você não sabia nada ainda dessa área pedagógica. Então, essa área pedagógica foi o seguinte, é muito interessante até. Eu aprendi a dar aula de um jeito. Eu aprendi lá na prática com os próprios professores do Senai. Então, eu entendia ensino e aprendizagem de uma forma que é a forma técnica. E eu percebia que isso, na minha cabeça, isso não era muito certo, né? Então, tinha esse negócio de você, o aluno não está aprendendo, o problema é dele. Então, na área técnica, tem muito isso, essa exclusão, né? Se ele não está aprendendo, é que ele não sabe. O problema é dele. Falta vontade, né, de estudar. E aí eu via que não era bem isso. E aí eu fiz um curso de formação pedagógica, que aí que eu consegui perceber que eu poderia modificar essas minhas práticas como professor. Que aquilo que eu tinha aprendido não era só aquilo. Existiam outros horizontes. E aí que eu fiz um curso de formação pedagógica, e depois eu me interessei por fazer o mestrado na área de educação, mas no ensino profissional, específico no ensino profissional. A minha dissertação, ela é no ensino profissional. Foi uma pesquisa que eu fiz lá no próprio Senai, com os alunos, fazendo essa análise desse desenvolvimento de aprendizagem, no desenvolvimento de projetos. Então foi isso que eu mostrei aí, agora entrando um pouquinho no que você perguntou, da dissertação, né? O que eu quis mostrar? Eu quis mostrar que o mercado de trabalho, ele tem métodos empíricos e condicionados para poder fazer com que o serviço saia de forma rápida. Então, o estudante da área técnica, ele fica meio que condicionado a certos costumes, que é da área, né? E esses costumes, às vezes, eles são aprendidos sem fundamentos. Então lá, é assim que faz e o aluno... então tá bom, é assim que tem que fazer? É isso mesmo. Então vamos lá, que aí é assim que tem que fazer. Mas por quê? Não, faz... Só faz que é assim, dá certo. Professor, um exemplo disso talvez seja aquela história do para ar-condicionado, 20 metros quadrados por TR, e é isso aí, toca o barco que tá certo? Mariana, você tocou num ponto essencial, tá? Não é verdade? Isso. Na área da educação, a gente chama isso de conhecimento tácito. É um conhecimento que você aprende no cotidiano. Então, esse conhecimento, às vezes, ele não serve para tudo, né? Então, qual que é a mania que a gente tem na área técnica, né? Usa isso que funciona. E aí, a pessoa não sabe a origem dessa solução, de onde veio, e ele começa a usar em outras coisas que não tem lógica, que não tem aplicação. Então, a gente tem, assim, não que isso não seja importante... para você agilizar alguns serviços, você precisa de métodos rápidos. Então, para você agilizar, né? Então, isso é importante. Mas você precisa aprender a superar essa condição. Você tem que superar isso. Não é que eu tenho que negar. Eu preciso superar. Você vai usar isso, mas você sabe o fundamento por trás, né? Então, você sabe até onde você pode usar essa ferramenta... E a partir de quando você precisa de um outro meio, talvez mais eficiente ou não, né? Exatamente. Então, o problema desse ensino, assim, teoria para quê? Vamos falar aqui, teoria para quê, né? Então, o problema disso é essa contradição que tem. Agora, como que você quebra essa barreira? Porque a pessoa, assim, existe na nossa área, a teoria não serve para nada, a prática lá é o que vale, né? Como você quebra isso? Você quebra isso conscientizando essa pessoa sobre esses fundamentos. E a conscientização, ela não pode partir do nada. Ela tem que partir de uma necessidade do próprio indivíduo, desse aluno.
Sim. uma necessidade, um motivo dele. Então, é o que acontece nos cursos superiores. O que acontece? O professor começa a falar de integral lá, mas o cara fica pensando assim, mas isso aí eu vou aplicar na onde? Onde que eu vou usar isso? Tá? Então, é esse link que precisa ter. E a gente não vai ter esse link se a gente ter o professor afastado dessa prática também. Então, assim, se eu tiver um professor só acadêmico, ele vai estar afastado desse motivo desse aluno, das necessidades. Então, se eu tiver um professor que ele tem um pouco dos dois, um equilíbrio do acadêmico e do profissional, ele consegue já acertar essa questão dos motivos desses alunos, né? Então, ele também tem essa questão da formação do professor na nossa área, tá? Mas em relação à aprendizagem, foi isso que eu tentei mostrar lá na minha pesquisa. Então, eu tentei mostrar para os alunos assim, ó, você tem o conhecimento prático, ele é importante? Usa ele aqui. Então, eu vou só dar um exemplo para vocês que eu acho que é até interessante. Então, lá, um dos grupos que eu fiz a pesquisa, que eu analisei, eles tinham um problema no ar-condicionado. O projeto deles é fazer um ar-condicionado para um restaurante. Tá? Então, esse era o projeto deles. E o que aconteceu lá? Eles fizeram a visita, trouxeram lá as informações lá para a sala de aula e eu fui acompanhando esses alunos. A solução deles para o ar-condicionado, uma solução prática, né, cotidiana, foi colocar um equipamento lá que atendesse a carga térmica, né? E aí, o que eu mostrei para eles? Né? Eles falam assim, não, professor, tá certo, ó, já selecionamos equipamento, esse equipamento que nós vamos utilizar lá, tal. Quando eu analisei o projeto, eu falei assim, ó, tem um probleminha com esse equipamento que vocês selecionaram, porque o equipamento, ele não é só a carga térmica que você analisa. Existem outras variáveis, tem a pressão, né, a condição de pressão, e tem um outro ponto importante, que é o calor latente e o calor sensível. Então, o que acontece? O equipamento de condensação a ar, ele tem limites para tirar calor latente e calor sensível. E o equipamento que eles tinham selecionado, o restaurante, ele gera muito calor latente, tá? E o equipamento que eles selecionaram não dava essa condição. Não tirava o calor latente que era gerado dentro desse restaurante. Só que para eles estava tudo certo. Eu selecionei aqui conforme o catálogo. Então, o que precisou ter para eles entenderem que não estava certo? Precisou ter uma contradição aí. Então, eu cheguei para eles e coloquei a questão. Coloquei essa questão, que é a questão assim, mas espera aí, esse equipamento atende 50%, ele retira 50% do latente. Só que lá no seu cálculo, você precisa de tirar 70%. E aí? E aí teve essa questão da contradição, exatamente por isso. No mercado, inclusive no nosso mercado, da nossa área, muita gente comete esse erro. Sim. Porque ele acha assim, atendeu a carga térmica, tá ok. Colocou os 20% metro quadrado, taca ali pau. E aí eu mostrei essa contradição. Então tem que ter essa contradição. Se não tiver essa contradição, ele fica convencido de que aquilo é aquilo e aquilo tá certo. Ó, tá atendendo a carga. Então, por meio dessa contradição, eu fiz eles buscarem outras formas para eles desenvolverem a solução para isso. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram um banco de resistência e umidificação junto com esse equipamento, né? Aí o que aconteceu? Ele conseguiu controlar a umidade, ele consegue controlar a umidade, e aí ele consegue atender o calor latente. Então, assim, eu tive que... durante a pesquisa, eu mostrei todo esse movimento, né? Durante a minha pesquisa na minha dissertação, não só desse grupo, de outros grupos também que eu fiz, que eu analisei. E esse movimento foi o quê? Foi exatamente o desenvolvimento do pensamento teórico desse estudante. Ele pensar fora da caixinha, né? Ele trabalhar com um lado científico, não só com um lado cotidiano. Então foi essa a questão. E essa é uma dificuldade que já é existente, né? Igual o senhor já apresentou o estudo, que as pessoas vêm com conhecimento condicionado àquilo que elas precisam,
e não tem uma base científica. E agora, né, daqui para frente, né, de um tempo já vem acontecendo isso, um agravante, né, porque, falando da nossa área técnica, hoje tem muito aplicativo, tem muita técnica, muita, como é que fala? Receita pronta, né? Tem muito projetinho pronto, muita tabela, muita planilha, só jogar na planilha que dá certo. E a gente precisa de deixar isso bem claro, né? As pessoas precisam de entender isso, que você precisa trabalhar no verdadeiro condicionamento do ar, né? Para necessidade específica, né? Então, o que você quer no final? Eu quero climatizar um restaurante ou um escritório, né? A receita não é as duas para o mesmo ambiente. Talvez a base seja, né? Sim. Mas são aspectos diferentes, né? Então, é necessário, sim, ter um conhecimento técnico, né? Conhecer um pouco da ciência, né? E para você perceber que a questão a necessidade de calor latente, onde se tira mais, onde tira menos, a necessidade de uma velocidade, um controle de velocidade do fluxo de ar, a altura e até o controle da temperatura do ar, né? Aí o pessoal fala assim, não, mas eu estou entregando o aparelho refrigerando. Tudo bem, mas e daqui a um tempo? Por quanto tempo esse seu projeto ele vai durar, né? Qual a eficiência dele ao longo do tempo? E se é que ele vai atender, né, as demandas, né? E não é novidade a gente falar que existe muito projeto errado aí. A gente chega e fala, poxa, né? Poderia ser, gastou um dinheiro aqui grande, alto, um valor alto, e poderia ter feito um projeto melhor, né? Você tocou num ponto, Caleb, importante em relação a essa parte aí. Não que a planilha, o software, o aplicativo seja uma coisa ruim. Não. Esse software, essa planilha, ela precisa existir porque o mercado ele funciona tem que ser rápido. Sim. Então eu preciso dar soluções rápidas para as coisas. Então isso a gente precisa superar em que sentido? Eu vou pôr uma posição que agora é o meu doutorado que eu estou fazendo. Você falou que eu sou doutor, o povo vai ler aí para falar, que negócio é esse? Já pegou o diploma lá? Mas na realidade eu estou fazendo doutorado na UFABC aqui de Santo André. Legal. O meu orientador é da área da física, o professor Marcelo Zanotello. Ele é um professor da área da física, né? Ele é físico. Então, qual que é a proposta? A proposta nossa do doutorado, que é uma tese, aí é a nossa tese, tá? Nossa tese é o seguinte, o que está acontecendo hoje com o mercado de trabalho? Tudo que é operacional está sendo substituído por robô, está sendo substituído por inteligência artificial, né? Então, o que acontece? Esse cara operacional está dando lugar para o robô. E para onde que ele vai? Se o operacional está sendo substituído, quem é operacional, não é que vai acabar. Vai ter uma demanda por robôs, inteligência artificial, que já está acontecendo isso, vocês já estão vendo, né? E esse pessoal da operação vai acabar sendo substituído. Então, hoje você tem lá motorista autônomo, você tem setores de telemarketing que é autônomo, você tem, na nossa área, vamos falar da nossa área, sistemas automatizados que identificam o problema, não precisa de a pessoa ir lá fazer diagnóstico, já manda o recado. Então, assim, e aí para onde que esse profissional vai? Então, qual que é a ideia? Ele vai ser o criador dessas planilhas, ele vai ser o criador desses aplicativos. Então é para aí que ele vai. A maioria vai migrar para esse lado. E para ele ser o criador desses aplicativos, ele precisa ter um conhecimento diferenciado. Dominar a ciência. Ele precisa dominar a ciência. Então a minha tese na área profissional é essa. É essa tese que eu pretendo defender aí daqui 2 anos. Eu pretendo defender essa tese, pretendo fazer uma pesquisa provando isso e mostrando que é isso. Essa é a nossa realidade e como que a gente faz essa integração na educação. Como que a gente tem que repensar a nossa educação profissional? Essa é a ideia. Precisamos repensar urgentemente a educação profissional.
justamente por causa dessa situação que nós estamos vivendo hoje com a tecnologia, com o avanço da tecnologia. Então é esse o ponto que eu vou trabalhar. Estou trabalhando, né? Nesse sentido agora no doutorado. É uma questão de adaptação, né, professor? O professor precisa de abrir, né, a cabeça das pessoas, e que o cara fala assim, eu sou técnico, né? Por exemplo, pegar o cara, eu sou técnico, eu sou engenheiro. Não, você está como técnico, né? Você Exato. está como engenheiro, né? Você é um ser humano, uma pessoa, né, que tem suas características, mas você está como um técnico e você precisa se adaptar, né? Você não vai atender o cliente por toda vez, não é necessário isso. Porque o mundo muda, né? Igual a gente já comentou, o senhor acabou de comentar, e está mudando. Então, cara, muitas profissões hoje já estão finalizando. E a tendência, né, os estudos falam, é que no futuro máquinas vão dominar isso aí. Eu estava vendo um vídeo, né, comentando um pouquinho fora agora, eu estava vendo um vídeo de uma montadora de automóveis, né, de carros, uns carros mais luxuosos, só robô, entendeu? Não tem existe mão de obra, existe as pessoas, porque alguns trabalhos ainda existe a necessidade, né? Existe o olho humano, a percepção humana, né? Então, precisa de ter isso que o robô não faz. Mas nas demais áreas, aquele trabalho em série é robô. Então, onde tinha 100 pessoas, o cara coloca 20 robôs, entendeu? E a pessoa precisa de abrir a cabeça e falar assim, eu vou para outra indústria trabalhar como operador. Não, você não é um operador, você está como operador aqui. Você precisa de evoluir, você precisa de se adaptar a uma outra realidade, né? Igual o senhor colocou, né? Na parte de dominar a ciência e oferecer soluções, né, para esse mercado de uma forma diferente. A ideia, a visão é essa mesmo, professor. Então, só colocar mais um pouquinho, coisa rápida. Acho que é importante, porque senão eu vou esquecer. Não, fala aí, professor. O professor tá ficando meio velhinho, já começa a esquecer as coisas, entendeu? Esse ponto, assim, o operador, não é que o operador vai acabar. O operador, ele vai precisar ser mais bem qualificado, né? Que eu não gosto muito dessa palavra de qualificado, mas ele precisa ter mais conhecimento. Sim. Então, o cara que fazia a manutenção numa máquina, agora ele vai fazer a manutenção no robô. Entendeu? Então, para ele fazer a manutenção no robô, ele tem que integrar áreas. Não é só ele conhecer de refrigeração. Vamos supor que eu tenho um robô que mantém a temperatura lá em algum centro, em algum lugar lá, algum processo. Então, quando ele chega lá, se ele conhecer só de refrigeração, ele vai ter que conhecer de automação, ele vai conhecer de eletrônica. Então, essa é a questão. Esse operador, ele está mudando de profissão. Ele vai ser um cara que ele vai precisar ser integrado. Então, a mão de obra prática, ela ainda vai continuar. Eu acho que ela está sendo substituída, tá? Podemos dizer que, de certa forma, assim, o profissional do futuro tende a ser cada vez mais multifuncional, então, porque ele vai ter que integrar todas as áreas. Tá? Vai ter que integrar todas as áreas. É uma questão que eu fico pensando, assim, não sei se alguém já pensou por essa perspectiva, mas, assim, ao passo que as pessoas têm que ficar mais especializadas, vamos dizer assim, será que o mercado vai comportar todo mundo, né, que saiu, às vezes, de um chão de fábrica, de um operador, e vai agregar todo mundo? Ontem eu era um operador de máquina, agora eu me especializei, só que eu e o meu grupo inteiro se especializou. O mercado vai comportar nós todos e toda a massa de pessoas especializadas como profissionais no futuro? Essa é uma questão. O que o senhor acha? Mariana, eu acredito que sim, porque eu sou de uma época da máquina de datilografar. Então, existia nessa época esse mesmo dilema, tá? O mercado vai comportar, será que todo mundo vai conseguir conhecer a internet, conhecer a informática, né? Naquela época era isso que era o dilema, né? E acabou surgindo outras profissões e as pessoas foram se encaixando. No meu ponto de vista, é um ciclo. É um ciclo de mudança. É um novo ciclo de mudança. Não que o que você falou é super importante o que você colocou, porque tem aquele distanciamento muito grande. Por exemplo, aquela pessoa que era motorista, fugindo um pouquinho da área.
Se ele só a vida inteira foi motorista e de repente colocam lá um motorista autônomo, ele vai fazer o quê? Qual é então? Nós vamos ter esse problema. Na nossa área, a mesma coisa. Aquele cara que era operador acabou, sim, porque ele não estudou, por exemplo. Ele não estudou, ele não fez outras especialidades, né? Ele vai ter que se encaixar em algum lugar, mas vai ter muito mais dificuldade do que uma pessoa que já está já está enxergando essas mudanças, já está começando a vislumbrar outras profissões. Então, a pessoa tem que ter esse feeling aí, senão ela pode ter um problema social grave, né? Nossa. Professor, e às vezes o cara não precisa nem de mudar, a gente fala, precisa de mudar. Mas ele não é sair da área dele, né? Às vezes Não. ele tem que entender de agregar aonde ele atua, né? Então, Exato. trazer mais conhecimento para onde ele está. Senão o cara fala, beleza, eu estou na refrigeração. Ah, então vou sair da refrigeração, vou para uma outra área. Aquela área também vai se atualizar, né? Aquela área Sim, também sim. vai crescer. Né? Então não adianta chegar lá. Então, se o cara tem a visão, ele agrega valor, né, ao portfólio, né, de conhecimento dele, aí sim, né, com o passar do tempo ele consegue se adaptar melhor, né, essa mudança do mercado. Sim. Ele precisa se integrar. Se ele não conseguir enxergar, o problema é ele não enxergar isso. Não enxergar o que ele tem que mudar. Por exemplo, na nossa área. O que a pessoa que está na nossa área precisa enxergar? Ela precisa enxergar que ela precisa conhecer automação e eletrônica, urgentemente. Sim. Na nossa área, a gente já tinha bem o que? A mecânica e a elétrica. A elétrica é fundamental na nossa área. Agora, o que está acrescentando? Esses sistemas, né? Inteligência artificial, robótica, eletrônica e automação. Então, se ele não enxergar que ele tem que começar a aprender essas questões, ele se exclui. E depois, para ele né, se igualar, né, vamos colocar assim, ele vai perder um tempo, porque aconteceu isso no passado, por exemplo, antes era mecânica e elétrica. Então, existia até uma divergência, né, entre as profissões. Mecânico é mecânico, elétrico, eletricista é eletricista. Pronto, eu não mexo. O mecânico só vai até um ponto e dali para lá é elétrica. Isso, beleza. Isso. Mas aí o mercado mudou e aquele cara que falava assim, eu não vou para elétrica, agora ele precisa de ter um conhecimento de elétrica. Beleza. Sim. Aquele cara que não correu atrás, o mercado andou e ele ficou na dele, não, eu sou só mecânico. As portas foram se fechando, né? Então agora ele tem que correr atrás desse tempo e se adaptar. E mais uma vez o mercado vem com essa atualização, né, com essas mudanças, e agora o cara conhece de elétrica, o cara conhece da área mecânica, né, conhece um pouco de eletrotécnica, né, eletrônica, e precisa de colocar robótica e automação. Então, quanto antes o cara acordar para isso, né, ele já começa a caminhar junto com essas tecnologias, melhor ele vai se colocar melhor, né, no mercado. Porque se deixar esse bonde passar, depois, quando estiver lá na frente, lá, nossa Deus, eu não estou achando mais onde eu vou trabalhar, onde eu vou exercer minha função. Poxa, tem que correr atrás. E aí já passou tempo, já perdeu tanta coisa, né? Posso dar um exemplo bacana? O 7-1 do Brasil lá contra a Alemanha é mais ou menos isso. Não fala disso não, professor. É mais ou menos isso. Quando já foi 5, não tem mais como recuperar. É só tentar segurar o placar e acabou. Então é mais ou menos isso na nossa profissão. Se você não procurar se atualizar, saber o que está acontecendo no mercado, você vai chegar num ponto que você não alcança, né? E aí você se torna um excluído, né? Então se torna um excluído. Aí você tem que procurar uma outra coisa. Uma outra... Não tem como. Você tem que se reinventar, né? Vai ficar andando sempre um passo atrás, né? Porque já foi muito para frente. Ou então você tem que fazer um esforço muito grande, que às vezes é até inviável para você se igualar, né? Então, às vezes você precisa seguir um caminho paralelo para você conseguir ir elevar a profissão. Professor,
Já tá dando aqui, já deu mais de 1 hora de bate-papo. Nossa, bastante papo aí. Caleb, na verdade, antes da gente, né, realmente o bate-papo tá muito legal, tá muito bacana, é muita informação, é muita coisa. Tem hora que eu penso até que 1 hora é tempo, né, pra gente conversar. Mas assim, eu queria que o senhor falasse também um tema que eu achei interessante, que o senhor citou, que é sobre carreira profissional, anseios e possibilidades da carreira profissional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, que eu acho muito interessante para os nossos ouvintes também que vierem assistir aqui a nossa conversa. Tá, vai um pouco de contraditório o que a gente falou um pouquinho. É legal essa contradição para a gente poder evoluir, né? Sim. Então, assim, eu queria falar nesse sentido, assim, existe, a sociedade, ela impõe uma pressão nas pessoas. Então, você lá, eu tenho que fazer curso superior, eu tenho que me especializar, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que fazer inglês, eu tenho que... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em que sentido? Né? Em que sentido que eu estou falando isso? A pessoa em si, ela não pode ultrapassar os seus limites. Então, assim, existe um mecânico que ele quer ser mecânico, ele gosta de ser mecânico. Então, ele não quer trabalhar na coordenação, ele não quer ser supervisor, não quer ser gerente, ele quer ser mecânico. Então, assim, se ele tem essa necessidade e ele identifica isso, vamos lá, vamos ver o que eu posso fazer para tratar essa minha necessidade no ramo, né, na profissão que eu gosto. Então, assim, ele não precisa ter um curso superior, mas ele precisa ter ferramentas para ele poder não sair do mercado. Por exemplo, se ele tem uma empresa e ele não tem curso superior, como que ele faz para poder assinar projeto? Ele vai fazer parcerias. Então, não é que você tem que fazer faculdade, você tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Cada um tem que saber a real necessidade e até onde ele pode ir. E também, se puder alinhar o que gosta, melhor ainda. Né? Então, não é porque eu sou mecânico que eu tenho diferença em relação a um engenheiro ou um doutor. Cada um no seu quadrado e cada um fazendo o melhor na sua profissão. Então, essa é a nossa questão. E saber os caminhos que você pode ter, né? Os caminhos que você tem que fazer para você poder se manter naquilo que você gosta. Então, a gente vai precisar do mecânico. Nossa área precisa de mecânicos. Só que ele tem que ver que ele precisa se especializar. Né, se integrar, né? Então é nesse sentido. Agora, evolução é uma coisa muito assim, como que eu posso te dizer? Depende da necessidade de cada um. Tá? Então, e limites, cada pessoa tem um limite. Então não adianta nada eu fazer mestrado, doutorado, se esse mestrado e doutorado não está agregando nada no meu desenvolvimento profissional, no que eu gosto, nos meus motivos que eu tenho, né? Então, esse é o ponto, na minha opinião. Se torna aquela famosa corrida dos ratos, né, professor? A pessoa está sempre correndo, mas não sabe para onde está indo. Mas está sempre correndo, eu preciso fazer engenharia, fazer um pós, fazer um outro curso, aí faz um curso paralelo. Sim. Quando, na verdade, se ela tivesse parado no primeiro, analisado, sentido, né, o que ela gosta, o que ela quer fazer. Poxa, eu gosto de fazer isso aqui. Beleza, então executa bem, faz com qualidade e aos poucos, né, quando você vai sentindo a necessidade, vai se adaptando, ela sentiria, né, a pessoa sente muito mais prazer, né? Isso, exato. Executar a tarefa não se torna mais um fardo, né? Ela já vai trabalhar com mais leveza, com mais tranquilidade. Esse posicionamento, esse entendimento, ele é interessante, ele é necessário, né? A pessoa se conhecer. Necessário. Sim, bacana. Necessário. Tá. Eu vou só dar um exemplo aqui. Que nem eu tenho uma empresa e eu não tenho curso superior. Então eu pego um serviço de PMOC não, vamos falar que eu pego um projeto. Sim. E aí eu sei fazer esse projeto, porque eu tenho experiência. Só que eu não vou poder assinar esse projeto.
Então, o que eu faço? Eu faço uma parceria com um engenheiro. E esse engenheiro, os dois vão fazer uma parceria, nós vamos ganhar um certo percentual, e eu não deixo de fazer o projeto. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Não que eu tenha que... A minha evolução depende da minha qualificação, do meu... Tudo bem, ajuda, né? Mas você tem que ver o seu motivo. Sim. É esse ponto que eu queria deixar, né? Você tem que... O motivo que você está se propondo aqui. Você está fazendo por fazer ou você tem realmente uma necessidade, um motivo, né, para aquilo? Tá? Só esse toque, né, em relação à sociedade. Fica te cobrando, você tem que ter mestrado, hein, doutorado, mas espera aí, né? Eu vi uma frase, estava dando uma estudada essa semana, e eu vi uma frase interessante que é o seguinte: nós precisamos ter o nosso porquê, né? Por que você faz isso? Né? Tem muita gente que fala, eu quero, sei lá, ganhar muito dinheiro, né? Eu quero ter uma grande empresa, eu quero, sei lá, ter vários cursos, né, e tal, eu quero ser um mestre, um pós, um PhD e tudo. Mas qual é o porquê disso? Qual que é, no fundo, qual que é a razão? Porque senão você vai, sei lá, gastar um tempo, vai investir um tempo, investe dinheiro e abre mão de muita coisa para você chegar lá no final e falar, poxa, tá tudo aqui. Mas o porquê não era aquele, entende? Então, às vezes não faz tanto sentido, né? E aí que entra a insatisfação, né? Então, a pessoa precisa de ter dentro dela, muito bem claro, né? Igual o senhor falou, o motivo, né? Por que se faz as coisas, né? O porquê que eu faço, por que eu quero, né? Por que nós estamos aqui nessa entrevista hoje? É um domingo à tarde. Poxa, porque nós queremos agregar na vida das pessoas, né? Exato. Nós acreditamos que as pessoas que vão ouvir esse podcast, que vão assistir esse vídeo, esse conteúdo vai agregar na vida profissional dela e vai ajudar ela de alguma forma. E no futuro próximo, assim, eu espero, que nós possamos ouvir testemunhos de pessoas que falam, poxa, eu vi um podcast de você com um professor, com outra pessoa, e, poxa, me deu insight, né, me ajudou a repensar minha carreira. Esse é o nosso porquê, né? E isso aí vai valer a pena. Vale muito a pena. Sim. E uma outra, assim, eu sei que vocês estão encerrando, mas uma outra coisa bacana, nós vamos migrar, muita gente vai migrar para a área comercial. Sim. Tá? Então, comercial, vendas, porque vai ser necessário ter mais gente nessa área devido a essa substituição da operacionalização, né? Então, é uma outra área que também nós podemos estar migrando, né? Essa área comercial, né, entretenimento, comunicação. Então as empresas também vão precisar muito desses profissionais. E é uma outra área que vai se expandir para nós. Tá? E querendo ou não, o cara fala, eu vou para vendas, mas você não basta ser só um vendedor. Você ainda precisa dominar, né? Você precisa saber o que você está vendendo. Eu vendo um equipamento já pronto, tudo bem. Mas para quem que você vai vender, você tem que entender a necessidade do seu comprador, para você saber indicar um produto, né? Isso ajuda a fidelizar o cliente, né? Poxa, você vai indicar um produto para a necessidade daquele cliente, pronto, você atendeu o que ele queria, virou uma reciprocidade, ele vai te trazer mais clientes, vai fidelizar, né? Então não é só vender, a gente precisa de entender. Eu acho que em complementação a isso que você falou, na verdade, é meio que assim, o vendedor hoje tem que vender uma experiência, né? Não é só vender um produto, tem também uma experiência e que agrega muito valor para aquilo que ele está entregando para a pessoa, né? Fazendo um fechamento aqui, né, eu tenho estudado um pouco sobre marketing, sobre venda, até sobre marketing digital, e assim, no fundo, a questão de venda, a gente não vende produto para as pessoas, né? É justo o que você falou. A gente vende experiência, né? A gente vende realização, e nós vendemos sensações. Então, se um cara vende, por exemplo, um split, né? Que seja uma instalação de split, o cara não está vendendo aquele eletrodoméstico instalado na casa do cliente. Ele está vendendo um conforto para aquela pessoa poder descansar à noite. Ele está vendendo, né, um conforto para a família, até uma melhor qualidade no ar, no ambiente daquela pessoa.
e tantas outras coisas. Então, se a pessoa tem essa visão de venda, né, ela precisa saber agregar isso às pessoas, e se ela entende isso, ela consegue abranger mais o mercado, né, que não é só vender produto, né? O vendedor que vende produto, os passos dele são menores. Então, quando você entende que você tem que fazer uma realização para a pessoa, né, vender uma sensação, né, vender algo a mais, agregar valor à pessoa, isso aí sim que é o verdadeiro sentido, né, da venda, né? Vamos partir para o encerramento? Vamos. Bom, Então, professor. pode encerrar. Não, tranquilo. Bom, professor, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade por ter participado dessa nossa entrevista. Espero que tenha gostado, porque nós gostamos, né? Eu particularmente gostei muito de conversar com você, né? E eu quero dizer para o pessoal que está aí, os nossos telespectadores, né? E não se esqueçam de curtir, compartilhar esse conteúdo. Deixem seus comentários aqui nos comentários do nosso vídeo. Quero dizer também que esse vídeo também vai se transformar num áudio que vai estar disponível nas plataformas de streaming, que vocês podem assistir. E acho que é isso. O professor também pode dar um último recado, antes que eu já estava me esquecendo, professor. Uma coisa muito importante que a gente costuma pedir para os nossos entrevistados é o quê? Um conselho que o senhor deixaria para o pessoal. Tá. O conselho que eu deixo aí pro pessoal, para ficar atento, né? Ficar ligado no avanço do mercado, mas principalmente entender os seus motivos. Acho que é isso que você tem que entender. Primeiro, você tem que entender os seus motivos e as suas necessidades, para depois você tentar fazer algumas escolhas. Tá? Então, esse era um recado que eu queria deixar. Tá? E eu queria aproveitar só para dizer que a FATEC, não sei se eu posso estar falando um pouquinho da FATEC, que a gente ainda não cobra por marketing, não. Não, ainda não. Nós não temos ninguém nos patrocinando, a gente ainda está por conta. Pode falar. Pode falar, que o vestibular da FATEC ele vai acontecer entre o mês que vem e o outro mês, mesmo com esse problema da pandemia. Ainda não sabemos ainda como isso vai ocorrer, como vão ser ofertadas as vagas, e que o nosso curso de refrigeração, nós temos lá manhã e noite, 40 vagas de manhã e 40 vagas à noite, que o pessoal ingressa através de vestibular, né? E estamos aí também fazendo convite para vocês, se quiserem lá participar do vestibular, quiserem ingressar lá na FATEC. Nosso curso é o único curso tecnológico do Brasil no ensino superior. Então, fica lá na FATEC Itaquera, e eu queria aí falar para um público que vão estar abertas as inscrições para ficar atento no site da FATEC Vestibular. E é isso que eu queria deixar esse recado. E, por último, eu queria agradecer vocês. O Caleb eu conheci, a Mariana eu não tive a oportunidade ainda, mas nós vamos conhecer, né? E a FATEC está disponível lá para a gente poder fazer as palestras da Ashford, fazer outras ideias que vocês tiverem, né? Para a gente poder fazer uma parceria aí para o público, né? Que é uma faculdade pública, para o pessoal público mesmo. Tá? Ensino gratuito, e a gente pode agregar isso aí na FATEC. Aí, professor, mais uma vez obrigado, né, por disponibilizar aí um pouquinho do seu tempo, né, e estar somando aqui com a gente no canal. Eu quero reforçar aí a questão do vestibular da FATEC, né? Esse vídeo ele vai perdurar, então eu não sei quando você está ouvindo esse áudio ou vendo, mas nós vamos deixar aqui embaixo o site da Escola FATEC Itaquera, né? Para você estar entrando, para você estar conhecendo um pouquinho da instituição. Também vamos deixar aí, se o professor permitir, né, o contato dele, caso você queira entrar em contato, tá bom? Sim, e também todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Então, deixe seu comentário, ouça aí o nosso podcast e indique essa entrevista para alguém que você acredita que vai somar, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Falou, pessoal.